Agora, eu queria dar um pitaco aqui, eu sei que a live vai pegar fogo depois disso, porque eu cito pelas redes sociais, né? Não, se pegar fogo, você vai ficar. Não. Eu vou botar fogo e vou sair correndo. Para mim, foi pênalti claríssimo no Endrick. Claríssimo. Não sei por que diabos está se discutindo que não foi pênalti. Só porque foi o VAR que chamou. Gente, o João Paulo derruba o Endrick. Não há. A bola ainda estava em jogo. O Endrick ainda poderia continuar. Ele derruba o Endrick. E aí eu vejo o pessoal, essa jossa desse VAR. Cara, o VAR está ali para isso, para corrigir erros do juiz. O juiz errou ao não marcar o pênalti. O VAR corrigiu. Pênalti. Endrick. Quem bateu foi o Rafael Veiga. Palmeiras 1-0. Endrick teve participação direta nos 2 gols. Porque é ele quem rouba a bola também no início da jogada, que Flaco Lopes depois vai dar de cabeça para o segundo gol do Palmeiras, que eu agora até me esqueci quem fez. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Boa contratação do Palmeiras. Boa contratação. Aliás, o golaço para mim do Palmeiras Maior que De La Cruz. Não, aí você também já exagerou, né, Rosa? Aí você já deixou seu coração verde extrapolar. Vamos dizer. Agora, o grande gol do Palmeiras hoje foi feito antes do jogo. Se vocês tiverem como recuperar a entrevista da Leila antes do jogo, falando sobre John Textor... Pro André Hernan, é um show de bola. Peçam, o André Hernan, daqui, nosso, do UOL, peçam para botar essa entrevista. É um espetáculo. Ela tritura o John Textor, que, aliás, retirou todas as suas contas em redes sociais. Isso é um bufão. O Textor já deve ter entrado no avião, já está no avião. Já está vendendo o Botafogo por 2 mariola mordida e um cigarro Yolanda. Exatamente. Obrigado, viu, Renato? Um grande abraço para o Renatão. Boa semana para você. Abraço para o Rodrigo, abraço para o Luiz Rosa. Parabéns, Luiz, parabéns. Parabéns pelo título. É isso aí, valeu. Renato Maurício Prado, todas as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, com a Marília Ruiz. Com o som ambiente dos cachorros. De papo. Com o som ambiente dos cachorros dele, que estão comemorando o título do Palmeiras. Essa cachorrada aí, viu, Renato? Não confia, não. Olha aí. Olha lá. Viu? Olha lá. Obrigado, Renato. Valeu, um abraço para você. Tchau, o Palmeiras. Valeu. O Palmeiras é tricampeão paulista. O Juca Kfouri já vai entrar com a gente daqui a pouquinho, confirmando outros campeões estaduais. O Grêmio foi campeão ontem, para cima do Juventude, campeão gaúcho mais uma vez. O Vitória, campeão baiano, hein? Vitória voltando para a primeira divisão e campeão baiano em cima do Bahia, do City, do Guardiola, do Ceni, de todo mundo. Galo, campeão mineiro, hoje ganhou por 3-1 do Cruzeiro. O Cruzeiro jogava pelo empate no Mineirão com torcida única, saiu ganhando. E o Galo venceu por 3-1 de virada. O Sport, campeão pernambucano, como esperado, em cima do Náutico. Criciúma, campeão catarinense. Juca Kfouri já está com a gente. Muito feliz também com o título do Palestra do Palmeiras, que ganhou por 2-0 do Santos. A gente vai falar muito desse lance do primeiro gol do Palmeiras, né? O Renato Maurício Prado já falou, para ele foi pênalti. Falou que foi pênalti e foi embora. Mas eu quero ouvir de cara o Juca, já dando boa noite para você. Título justo do nosso Palestra, Juca. Veja bem, pare de ironia, doutor. Olha aqui, boa noite a todas, todos. Feliz sim, feliz porque vi um belo jogo, uma belíssima decisão de campeonato aqui na Casa Verde, entre Palmeiras e Santos, como vi uma belíssima decisão na Fonte Nova entre Vitória e Bahia, com a conquista do Vitória, e um bom segundo tempo no Mineirão entre Cruzeiro e Galo, pentacampeão mineiro. Você, na sua lista, esqueceu de dizer que o Vozão, o Ceará, foi campeão cearense. É verdade. Ganhando nos pênaltis do Fortaleza, com brilho do seu goleiro. Bom, evitando o Hexa, né, Juca? Evitando o Hexa do Fortaleza? Evitando o Hexa do Fortaleza. Isso. Exatamente. Evitando o Hexa do Fortaleza. Veja bem, eu vou concordar com o Renato em termos. Para mim também foi pênalti. Pênalti, aliás, absolutamente juvenil
do experiente goleiro João Paulo no menino Hendrick, porque era só fechar o ângulo ali e deixar o Hendrick sair pela linha de fundo. E ele derruba o Hendrick. Agora, a questão está em se discutir qual é o papel do VAR. Não foi um pênalti escandaloso. Não foi um erro, foi uma questão de interpretação. Da mesma maneira que na Bahia, o assoprador de apito não viu e não deu falta no Oswaldo, e depois acabou chamado pelo VAR, dando a falta e expulsando o Rezende como se ele tivesse evitado um lance claro de gol, e isto mudou a decisão, porque o Bahia, aos 30 minutos do primeiro tempo, ficou com 10 jogadores, precisando ganhar, era quase impossível exigir que ganhasse. Este lance era um lance para deixar seguir. Ia ter polêmica, ia ter quem dissesse que foi pênalti, quem dissesse que não foi pênalti. Eu diria que foi pênalti, mas não é um erro para o VAR intervir. Tá? Não estou dizendo com isso que se não houvesse a marcação do pênalti e o Palmeiras não fizesse 1-0 ali, o Palmeiras deixaria de ser campeão. O Palmeiras, embora tenha corrido riscos, jogou para ser campeão, faria a diferença necessária durante o jogo, porque a diferença de times é essa. O Palmeiras tem um time para fazer o resultado de que precisar em circunstâncias favoráveis na sua casa. Uma belíssima decisão de campeonato em São Paulo, segundo tricampeonato do Palmeiras, 26º título do Palmeiras, e eu vou fazer aqui uma previsão ousada. O Corinthians que se preocupe, porque do jeito que as coisas vão, em 4 anos, o Palmeiras chega nos 30 que o Corinthians tem. Olha só, hoje eu estou apresentando, eu poderia me furtar de opinar sobre pênalti ou não pênalti, falo, só toco a bola, tá, mas eu não consigo, eu não resisto. Primeiro, eu tô com o Juca absolutamente. O VAR não está para isso. O VAR não está para chamar em lances que o juiz interpreta no campo. O VAR não está para futebol de câmera lenta. O VAR está lá para lances absolutamente absurdos, em que o cara não viu, um toque, não sei o que ele interpretou errado, interpretou mal no sentido de eu vi pegar na bola, aí o VAR fala, não, vem cá que não pegou na bola. É outra coisa. É outra coisa. Basta assistir jogos de Premier League, de Champions League, de outros campeonatos europeus, que também tem erro aqui e ali, mas para a gente ver que o VAR está lá para outra coisa. Mas o principal, tem uma coisa que nunca na minha vida vão me pegar pela falta de critério. O principal é o seguinte, às vezes o jogador, ele está numa velocidade tão grande e ele vê que vai ter o choque, que ele recolhe a perna, ou de alguma maneira instintivamente, neurologicamente, ele evita o choque. O choque vai acontecer, ele vai ser tocado, vai ser pênalti, mas ele meio que evita, ainda assim é tocado, ele evita, sei lá, uma dor maior, eu não sei. Tem uma câmera que mostra perfeitamente que o Hendrick dobra o joelho antes de ser tocado pelo João Paulo. E isso não faz com que não seja pênalti. Ele ia ser derrubado pelo João Paulo. E ele, naquela fração de segundo, tira um pouco a perna. O choque acontece do mesmo jeito, mas ele tira um pouquinho a perna. Hoje, em Liverpool e Manchester United, aconteceu algo parecido no gol de empate do Liverpool. O jogador está lá e ele vai ser derrubado, então ele deixa a perna para ser tocada. E no Português e Palmeiras, aí eu falo porque eu sou torcedor português, estava nesse jogo, fiquei muito pé da vida com esse lance, acontece a mesma coisa no Giovanni Augusto, num lance contra o Murilo, em que ele espera ser tocado. Ele espera ser tocado, mas ele vai ser tocado. O jogo é muito rápido para você ficar analisando em câmera lenta. Então, eu tô com o Juca. Para mim, é um lance de pênalti e não é um lance para o VAR chamar. Assim como lá no Português e Palmeiras. Para mim é um lance de pênalti, mas o mesmo juiz... não era o Klaus. O juiz não dá, e eu também acho que o VAR não tem que chamar, porque é uma interpretação de campo. Rodrigo Matos, eu preciso te dispensar. O Rodrigo tem que trabalhar muito
ainda em cima dessa final de Flamengo e Nova Iguaçu, Flamengo campeão carioca. Mas, Rodrigo, eu sei que você não assistiu, logicamente, a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Você está aí no Maracanã, não pode falar sobre o jogo, mas pode falar sobre o título. E a gente tem que falar... Você viu o lance? Então fala também sobre o lance. A gente tem Flamengo campeão carioca, Palmeiras campeão paulista, Atlético campeão mineiro, Grêmio campeão gaúcho. No Sul a gente ainda pode discutir um pouquinho sobre quem está mais forte, Grêmio e Inter, mas nos estaduais, no fim das contas, as coisas vão acontecendo e encaminhando para os favoritos a título brasileiro, Libertadores, etc. Um começo de ano bom, como se imaginava. Eu vi agora umas 2, 3 vezes em 2 câmeras diferentes. Eu fiquei com dúvidas sobre o pênalti. Eu acho que é um meio a meio. Poderia dar e poderia não dar. E aí eu concordo com o Juca que se é isso, tem que ficar com o que está no campo. Não é nenhum absurdo dar e não seria nenhum absurdo se não tivesse dado. Ia ter reclamação e tal, mas não seria nenhum... Assim, não seria um erro claro do juiz se não tivesse dado esse pênalti. Porque, pelo que eu vejo aqui, tem um choque... Mas, de fato, o João Paulo está tirando... Então, você poderia listar itens de um lado e de outro para marcação ou não marcação. Então, eu acho que não é o VAR que tem que decidir esse tipo de lance, mas, pelo menos na minha visão. Tem que ser quem está no campo, né? Mas, assim, sobre o Palmeiras, eu achava que se a gente começa o início do campeonato, o mais previsível era o Palmeiras ganhar o título. Mas, quando chegou nessa final, eu admito que, pelo primeiro resultado... Embora o Palmeiras já tenha tido 2 finais antes, que ele saiu perdendo e virou, eu senti o Santos mais inteiro do que seria o Água Santa e o São Paulo lá atrás, apesar do resultado menor. Porque era um time talhado para jogar no contra-ataque, porque o Santos normalmente não é um time que dos grandes de São Paulo, apesar de ser de Santos, né? Mas é grandes do estado de São Paulo, consegue jogar no Allianz sem se intimidar, enfim. Ele não tem essa questão. Então eu achei que ia ter jogo nesse jogo. Quando eu não vi o jogo, não posso comentar, né? Mas tanto que eu tinha dado palpite que eu achava que poderia ir para os pênaltis, aí, enfim. Mas o título do Palmeiras é o mais previsível, né? Se olhar lá para trás, era o que a gente ia prever desde o início do campeonato. Não está nada fora do script, digamos assim. O Palmeiras nem ser brilhante precisa para ganhar o Paulista. Nem ser brilhante precisa para ganhar o Paulista. É verdade, o Palmeiras que fez uma campanha, mais uma campanha sólida no Paulistão. Rodrigo Matos, obrigado, meu amigo. Nos vemos na próxima. Abração, ao longo Juca, da abração, semana. Rosa, abração. Até terça no Cartão Vermelho. Até, Ju. Eu quero ouvir. Já que a gente já conversou sobre esse lance, né? A gente já começou sobre o pênalti. Eu dei minha opinião, o Juca também, o Rodrigo também. Sendo ou não sendo pênalti, o que estava em comum nessa opinião dos 3 aqui o VAR não deveria ter feito nenhum tipo de intervenção. O que você acha, Rosa? Primeiramente, um abraço ao Juca Kfouri, um prazer, mestre Juca, estar presente da sua... Prazer meu, Rosa. Ô, Júlio, eu vendo o lance, depois, eu vou, assim, eu acho que não era lance para VAR. Depois, vendo as 2 primeiras câmeras, eu falei, não é pênalti. Por mais que você sabe que, para mim, eu, no fundo, fui acabei sendo beneficiado, né? Mas, depois, vendo o lance, do jeito que foi desenrolado, eu falei assim, o Klaus vai dar esse pênalti. E a gente sempre cobra aqui a demora, já que chama o VAR. Você viu o tempo que levou até o Klaus? Há pessoas nas redes sociais dizendo, depois eu vou assistir o jogo de novo, dizendo que ele já tinha autorizado a cobrança de tiro de meta. Muitos santistas estão falando assim, olha, e realmente o lance da interpretação de pênalti, mas o Klaus já tinha até falado, olha, cobra o tiro de meta. Não, a bola, a gente sabe que essa bola não entrou em jogo, então ele é chamado. E o VAR no Brasil interfere demais. Eu acho que esse lance, concordo com vocês, não é lance para o VAR aparecer, e demora muito para tomar uma decisão. Demora muito. E geralmente, quando o árbitro vai para o VAR, dificilmente ele muda de opinião, né? A gente lembra daquela final, acho que de 21, né? 22, aquele lance do pisão no Caleri, lembra que o Danilo pisou, o lance foi revisado, se eu não me engano, acho que é esse lance, final Palmeiras e São Paulo. O Klaus foi pro VAR e acabou mantendo a decisão. Eu não gosto, viu? Eu acho que o VAR tem que... Agora me veio a atenção, não sei se vocês viram ontem eu estava na transmissão do Bayer Leverkusen
e União Berlim. Teve três lances para o árbitro analisar. Uma falta, depois um impedimento e depois uma falta dentro da área, a mão do jogador e depois o impedimento. O Bandeira marcou o impedimento e anulou o gol. Aí o VAR demorou também, falei, nossa, a Alemanha está imitando o Brasil, o VAR está demorando. Aí o árbitro vai e esse lance era de VAR. Porque o jogador do União Berlim dá aquele, não sei se vocês viram, ele dá aquele e tira e acaba assim. Esse é um lance, eu não gosto muito do VAR. Eu acho que o VAR tá aí, a gente já falou muito sobre isso, é importante. Eu acho que esse lance do Bayer Leverkusen é um lance de VAR, porque o juiz não viu a mão, o toque de braço, na verdade. Aí sim eu concordo. Agora ele já marcou, gente, segue o jogo. Segue o jogo, assim, e depois, só que você vê, depois de 4, 5 câmeras, você vê que o João Paulo sai meio atabalhoado ali. Eu discordo um pouco de você, Júlio, democraticamente. Acho que tem lances que o jogador não é questão de dobrar a perna, não. É o movimento que ele tá, assim. Eu acho que ele. Eu ainda. Tem lance que eu acho que o jogador não faz isso intencionalmente, sabe? Eu acho que tem jogador que a gente vê mesmo, que dá aquela já chega caindo, mas nesse lance do Endrick, não. Mas eu não chamaria o VAR. Eu decidi que o jogo continuasse, Júlio e Juca.